Mas é isso. Então, Daniel, vamos fazer o seguinte, Primeiro, quero te agradecer. Daniel, a gente se conheceu através de um contato da antiga coordenadora do curso de design, professora Ana Beatriz, né? E a gente trocou algumas ideias, inclusive se encontrou presencialmente, mesmo nesse período de pandemia, com os devidos cuidados. Eu falei um pouco sobre o que eu penso sobre o futuro, né, em relação ao curso de design, porque assim como nós temos as pesquisas, né, com temáticas específicas, vamos dizer assim, de vanguarda, como o que nós vimos aqui, e o que Elias faz, é de vanguarda, mas tem a ver com o nosso tempo atual, né? Temos também questões que é da parte da ordem operacional, que é desse mercado agora, do que tá na ponta, do que está sendo desenvolvido, do que está sendo feito. Então, tem muita coisa aí que é importante para a gente entender de que quais são os passos que estão sendo dados, né? Como é que funciona. Então, e nisso eu vi o potencial de Daniel, né, de se tornar futuramente um parceiro, inclusive, do curso de design. Mas aqui em específico ele vai trazer uma temática a partir da trajetória dele. Eu vou apresentar, Daniel, um pouco, né, do que eu tenho sobre você, mas fique à vontade depois para complementar um pouco sobre o seu trajeto e aí durante sua apresentação, tá bom? Então, o Daniel Lírio, né, é gerente de projeto, especialista em motion graphic, editor de vídeo, né, coach designer gráfico, né? Ele atua na área de comunicação social e audiovisual, tem formação em hipermídia, relacionando publicidade, fotografia, internet, produção 2D e 3D, autoração em DVD e edição e pós-produção em vídeo. A carreira também foi desenvolvida na área de empreendedorismo, né, com experiência na liderança de equipes, gestão de vendas e prospecção e fidelização de clientes, atuando em empresas nacionais de grande porte. Daniel Lírio. Daniel, vou passar a palavra agora para você, fique à vontade. Se precisar de qualquer ajuda, eu vou ter que só reiniciar minha máquina, ela está dando um descompasso aqui, mas fique à vontade, eu acredito que em 10 minutos eu consigo restabelecer toda a minha conexão. Neste intervalo, eu vou pedir, já que Nilda está na sala, se precisar de qualquer coisa, Nilda, eu peço que você assessore Daniel nesse intervalo enquanto eu reinicio o meu equipamento, tá bom? Daniel, a palavra está com você. Eu vou aguardar só ter a confirmação de que você vai conseguir fazer o compartilhamento de sua tela, está tudo ok para poder fazer o reinício do meu equipamento e Nilda vai estar aí para te assessorar nesse intervalo. Ok. Bom, meus irmãos, muito bom dia. Agradecer a Deus a vida, agradecer ao Neb, ao convite, a Nilda, ao nosso querido Djalma, que seja a primeira parceria de muitas, né? Agradecer ao Djalma, que nos encontramos pessoalmente, né, em meio à pandemia, conversamos, dialogamos sobre novos projetos aí para a UNEB, ok? Muito obrigado. Bom, como o Djalma ele já bem resumiu, né? Eu trabalho com gerência de projeto, comecei como designer gráfico em agência de publicidade, passei em empresa de TI, trabalhei com Flash anos, em sites e animação, com conteúdos para guia terminais, né, de acessos em hotéis, em atendimentos. Aí depois eu comecei a trabalhar com vídeo, produtora de vídeo, trabalhando na TV Aratu e de Bahia. Paralelamente a toda essa carreira, eu sempre fui professor, né? Comecei em escolas pequenas, Beat Company, SOS Computadores, depois Real e Dados, trabalhei na Saga e fui gerente da Infinity School. A Infinity School não foi o meu único projeto que nós gerenciamos a equipe, né? Nós já tivemos outras experiências com esse tipo de desenvolvimento, digamos assim. Então, isso me deu um no-sense, né? Me deu um parâmetro para eu construir a nossa carreira de empreendedor, que eu já vinha buscando informações com todos os nossos gestores, né? Que nós trabalhamos em empresas fixas. Então, nossa carreira começou mais ou menos há 9 anos, 10 anos atrás, de empreendedorismo, quando eu formei nosso primeiro CNPJ, nosso MEI, e montei uma empresa, uma agência dentro de casa, depois aluguei uma sala, e a partir daí nós desenvolvemos. Nós vamos estar trazendo aqui hoje, né, o que é empreendedorismo, o como se tornar empreendedor e o mercado para empreendedorismo, como é que se encontra, né? Lógico que nós vamos estar buscando aqui referências e vamos estar citando o mercado de empreendedorismo e costurando, óbvio, para a área de design, né? Que é o curso de design da web aí, para a qual nós estamos falando, ok? Então, nessa nossa breve introdução, vamos compartilhar a tela aqui, porque a gente tem algumas imagens e vídeos também para compartilhar.
ok? Eu vou pedir, Nilda, a você, ontem eu fiz um teste com o Djalma, ele já reiniciou aqui, porque a imagem dele ficou travada. Quando eu compartilhar, você me diz se você está me vendo e ouvindo e vendo a nossa tela, ok? Só um segundo. Fique tranquilo, aviso sim. Pronto, apareceu. Pronto, apareceu. Agora veja se apareceu tela cheia. Tela cheia. Perfeito. Estou saindo agora, tá, Daniel? Deu um travadinha, mas eu estava até agora. Tela cheia, tudo ok. Nilda, daqui a pouco estou retornando. Tá bom, Porque ontem eu testando com o Djalma, ele tem um certo delayzinho para carregar a tela. Então, tudo certo aí, Nilda, vamos em frente. Tudo certo. Como eu falei, nós vamos falar sobre empreendedorismo e mercado, né? Na semana de acolhimento, nosso nome Daniel Lírio. Afinal, o que é empreender? Né? Empreender significa o quê? Ter ideias, fazer boas relações interpessoais, construir um network. Empreender, ele é o conjunto de comportamentos e hábitos que podem ser adquiridos ao submetê-lo a um programa de capacitação, capacitar o indivíduo, treinar o indivíduo, trazer conhecimento, né? E a leitura traz muito conhecimento, né? Quem fala bem, leu muito, né? E pegar essa capacitação e adequá-la de forma a torná-lo capazes de gerir e aproveitar oportunidades. Tem esse gancho que é o pulo do gato. Não adianta só a pessoa se capacitar, se treinar, né? E não ir, né? Digamos assim, como dizem vulgarmente aí hoje em dia, né? Tá na pista, tem que cair na pista, né? Gerir e aproveitar as oportunidades de negócio. As oportunidades sempre vão vir, mas uma oportunidade, quando chega, pode ser que ela não venha nunca mais da mesma forma. Dessa forma, a pessoa que aproveita as oportunidades e faz uma boa gestão, ela melhora os processos e inventar novos negócios, né? Inventar novos negócios. Então, nós vivemos o que hoje em dia? Um mercado disruptivo. O que é disrupção? A disrupção vem do termo inglês disrupt, que é interromper. É interromper, parar, quebra de paradigmas. Tudo está sendo reinventado, reinventando a roda? Não. Mas estão sendo novos elementos, novos produtos, novos desenvolvimentos, novas ideias. Então, vivemos um mercado hoje disruptivo. O Uber é a maior empresa de táxi sem um carro na frota. Né? Antigamente, você ligava para pedir pizza, o iFood, o próprio Uber Eats, né? E outros, você usar o aplicativo. Então, o mercado disruptivo, como eu estou falando aqui, ele aproveita as oportunidades para melhorar os processos. Né? Estão sendo novos negócios e desbancando os antigos. Quantos de nós tínhamos reclamações de taxistas? Porque eles tinham a hegemonia na área. Né? Ninguém ameaçava eles, mas nada dura para sempre. Né? Nada dura para sempre. Tudo é mutável, somente as leis de Deus não são mutáveis, mas tudo é mutável. Então, o mercado disruptivo está em gerir novos negócios, aproveitar as oportunidades e acelerar os processos. Então, vamos voltar lá, ó, século XIX, Charles Darwin, 1809 a 1882, é conhecido como darwinismo, né? Ele era naturalista, geólogo e biólogo. Ele implementou o quê? A origem e transmutação das espécies. Aí você vai dizer, não, esse cara aqui está falando pro curso de design, está falando de administração, está falando de darwinismo, mas o darwinismo, ele conceitua exatamente a evolução das espécies, que são resultado da seleção natural e sexual, onde a luta pela sobrevivência resulta em consequências de similares à da seleção artificial. Luta da sobrevivência. O mercado é uma luta da sobrevivência. Agora há pouco eu estava falando dos taxistas, do Uber, tem outras empresas disruptivas, a própria Amazon. Quem diria que você ia comprar tantos livros, né, pela internet e outros produtos sem sair de casa? Tem o comodismo, mas também tem seus riscos. Tudo tem, olhar seus lados, né? Seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Por que as empresas de locação de filmes faliram? Por quê? Todo mundo baixa na internet hoje o filme, né? Vai no cinema. Então, criar um negócio, uma ideia para criar um negócio, todo mundo pode ter. Mas você organizar, executar e ter os passos para os desenvolvimentos é outro.
Então, é isso que nós vamos estar falando aqui, como empreender passo a passo. Eu não comecei a ser empreendedor de uma hora para outra. Como eu te falei, eu tenho 20 anos de mercado de comunicação, mas de empreendedorismo, 10 anos. E no início foi bem difícil, e ainda hoje é bem desafiador. Mas tudo na vida que vem muito fácil é descartável, é fugaz, né? Então, lá, Darwin, ele fala sobre os anos evolutivos que sobrevivem e resultam nas consequências similares da seleção artificial. Então, o que é a seleção natural? São características favoráveis que são hereditárias, tornando mais comuns em gerações sucessivas de uma população, de organismos que se reproduzem. Nós estamos nos reproduzindo há quanto? Primeiro veio a Revolução Industrial, depois a tecnológica. E agora é o quê? É a Revolução Biológica? O vírus saiu do laboratório? Você vê um mosquito, a dengue, você trabalhar com a dengue, é um pequeno mosquito, mas ele incomoda, ele mata. Imagine, o coronavírus é 1000 vezes menor do que o mosquito da dengue. Como manipular isso? Então, lá Darwin fala o seguinte, na seleção artificial é uma seleção em que a luta pela vida, ou a seleção natural, foi substituída pela escolha humana dos indivíduos, que melhor atende aos seus objetivos. Olha lá, escolha humana dos indivíduos que melhor atende aos seus objetivos. O que é que você quer ser? Aonde você quer chegar? Né? E quais são os seus objetivos de vida? Né? Então, isso passo a passo. Darwin ainda nos fala, lá no século XIX, que a síntese evolutiva moderna, isso ele falou okay, há mais de 200 anos atrás, também conhecida como a síntese moderna, também abordou a relação entre macroevolução e microevolução. Macroevolução são os grandes mercados, né, que trabalham as fatias maiores, e os microevolução são fatias menores dentro do mesmo nicho de mercado. Só que as microevoluções geram a macro. O Daniel, que está aqui hoje em dia, de vocês, há 15, 20 anos atrás, não era o mesmo. Né? Nós precisamos estudar, nós precisamos ter muita prática, muitas quedas, tropeços e acertos. Caiu, faz o apoio para se tornar mais forte e levantar. Né? Então, o darwinismo, esse cara aí, com essa mente incrível, ele tornou, né, a evolução humana melhor, tornou o mercado de desenvolvimento melhor de todas as áreas, né? Ele era um cara bem à frente. Muitos falam de David Bowie, né? Que era um cara muito à frente, que nos anos 60 e 70 já tinha aquele modernismo. E Charles Darwin, no século XIX, era o quê? Então, quer empreender é evolução. E evolução por etapas, micro, macro, na síntese moderna, evolutiva. Vamos passando aqui, que nosso tempo é curto, só temos 30 minutos. Agora nós vamos trazer aqui para Peter Drucker, né? Esse cara aí é o pai da administração e gestão moderna. Ele nasceu em 1909 na Áustria e desencarnou em 2005, né? Peter, ele é referência para todos os administradores, empreendedores. Nizam Guanais, que é um dos maiores publicitários do país, ele falou: se minha filha quiser ser publicitária, ela vai ter que fazer primeiro administração. E a filha dele se formou primeiro em administração e depois foi ser publicitária. Se você quer ser um designer, eu não vou dizer que você vai ter que fazer um curso de administração ou uma graduação de administração, mas você tem que saber se administrar. Você tem que saber se vender. Vender no bom sentido, né? Não no sentido efêmero de ser. Vender suas qualidades, né? Seus conteúdos. O que é que adianta se você ilustra bem se você fica entre quatro paredes no seu estúdio? Né? Você tem que saber se propagar, né? Porque, como falou lá Darwin, A Origem das Espécies, o mercado é desafiador. Então, Peter, ele nos fala o seguinte, que qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão a se tomar pode aprender a ser um empreendedor e se comportar como tal. Então, você quer ser empreendedor, você tem uma decisão de se tomar à frente, então, você pode aprender a se comportar como tal. Mas o que foi que eu falei lá no início do que é ser empreendedor? O empreendedor, né, é um conjunto de habilidades e de posturas geridos por capacitações, treinamentos, ações, né, em cima de aproveitar oportunidades e gerir um negócio. Tenha receio dessas coisas muito fáceis assim, que num piscar de olhos diz que funciona, que vai se tornar. Isso não existe. Então, olá, Peter ele nos fala o seguinte: primeiro nós temos que ter a ideia.
qual é a ideia? Eu, recentemente, tive com o Djalma, não sei se eu posso falar isso aqui, mas já vou passar essa... Como é aquele termo jornalístico que fala... Me fugiu o termo jornalístico agora. Furo? Não, tem um outro termo que é furo, Enfim, sumiu o termo agora, depois eu falo. Que é você adiantar o assunto. Recentemente... Hein? Exclusivo? Não. Depois eu lembro e falo. Então, eu tive recentemente com o Djalma na UNEB, né? E nós nos reunimos na antiga repografia e tivemos a ideia, eu, ele e um analista de sistema, que a gente está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo no Hub Salvador, de tornar aquela repografia um novo hub da UNEB. E não atender só o curso de design, atender a universidade, atender os projetos, os propósitos até mesmo dos docentes, né? dos professores, dos mestrandos, dos mestrados, que eles precisassem de tecnologia, né? Para desenvolver. Então, Peter ele nos fala, primeiro nós temos a ideia. Peter ele defendia que uma ideia revolucionária para a época, a de que o cliente é a prioridade de organização e não o produto. Você vai pegar lá o McDonald's, você vai se preocupar com o site do McDonald's, com as vendas do site, vai se preocupar com a corporação, com o cliente. E com essa organização, você vê quais produtos, né, você vai desenvolver. Então, ele nos fala que é o seguinte, a primeira é a ideia. Depois, o quê? Ferramentas. As ferramentas aqui é o quê? É o desenvolvimento, né, o trabalho, é as implementações. E, a partir disso, você vai gerar o quê? Ali é o quê? O cifrão, ó, gera os resultados. Então, tudo são etapas. Então, a ideia nós temos para executar um produto, do produto nós atingimos o mercado. Qual público-alvo nós queremos atender, como queremos atingir, o que queremos revolucionar, qual a disrupção. Hoje em dia, qual é o produto de design, trazendo aqui para o âmbito do design, da turma de design. Qual o produto de design vocês, estudantes, querem criar para o mercado para causar uma disrupção? O que é que vocês querem trazer de novo? Já fica essa reflexão para vocês. Porque muita coisa foi inventada já. Hoje em dia tem aquele jargão, nada se cria, tudo se copia. Eu não gosto muito disso, não. Mas nós somos influenciados por tudo. Eu prefiro dizer assim. Então, ideia, produto e mercado. Temos que pensar nessa concepção. E Peter, ele nos fala também que o empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. A pessoa não traz isso. Eu nasci empreendedor, eu nasci artista. Diz que quem nasceu artista, diz que baiano esteia, porque é artista. Diz que artista já nasce artista, só se desenvolve. O empreendedor é um comportamento. É uma atitude. É o que ele quer fazer. E suas bases são o conceito e teoria, e não intuição. Você tem que desenvolver um projeto com conceito e teoria. Qual é o mercado disruptivo que você quer atingir? De mobilidade, de alimentação, de indústria, de tecnologia, do próximo foguete que vai levar uma equipe para desembarcar em Marte, criar as primeiras colonizações. Qual é a melhor cadeira para uma espaçonave dessa? Conceito, teoria, produto e desenvolvimento. É isso que nós temos que pensar. Então, lá no Design Thinking, que é a forma de pensar do design, nós temos a definição, o I de ação, o protótipo, o teste e a empatia. Tudo são etapas para desenvolver. Então, lá no Design Thinking é uma abordagem focada no ser humano que busca desenvolver inovação. Ele proporciona o avanço de soluções para obstáculos complexos, né? Os empresários, essa frase é de Bill Gates, não, essa frase é de Steve Jobs. Steve Jobs fala que contratava pessoas inteligentes para eles, os inteligentes, dizerem como solucionar nossos problemas. E não contratar pessoas inteligentes para dizer, faça A mais B igual a C. Aí não tem propósito em contratar. Então, eu sou também estudante, eterno estudante. Esse ano eu estou começando uma nova pós-graduação
né, em terapia ocupacional, nós vamos estudar a vida toda, eu sou estudante também. Então, olha lá, no design thinking, descoberta. Segundo, interpretação. Terceiro, a ideação. Quarto, experimentar, ver como vai aplicar e desenvolver. E a quinto, a evolução desse projeto. Porque o cara estudar design na UNEB, para se tornar um design gráfico, só trabalhando ali com cartaz, né, até uma interface de um site, eu, particularmente, eu acho muito pouco. A mídia impressa, eu não conheço ainda muito a fundo o curso de design da UNEB, eu tenho certeza que eu vou vir a ser professor daí também. Mas, ao meu ver, a mídia impressa está morta. O Jornal à Tarde fechou. E agora, com pandemia, que as coisas não podem tocar, que não pega, a gente se cumprimenta assim agora, né, com mãos, né, à distância, está tudo digital. A gente vai estar falando aqui sobre realidade aumentada e realidade virtual. Então, design thinking, forma de pensar, ter a descoberta, a interpretação, a ideação, que é a inovação, experimentar e evolução. Então, o que é que o homem tem evoluído lá? Lá dos primeiros seres que ele andava, o Homo sapiens, até o homem cibernético. O que é que o homem tem evoluído e o que é que o homem tem a evoluir? Vale ressaltar aqui um ponto muito importante, né? Eu sou espírita, faço palestra espírita, mas isso aqui não é palestra espírita. Mas eu vou dar um contexto aqui, o seguinte. O homem nasceu para evoluir o intelecto e a moral. Desenvolver suas qualidades. Um vai ser piloto de avião, outro odontólogo, outro mecânico, outro publicitário, né? E a moral é a conduta do ser, né? A conduta do ser. Então, tem um outro Peter, que ele foi gerente geral da Porsche de 1981 a 1986. Ele tem a célebre frase: contrate caráter, treine habilidades. Porque você treinar habilidades sem caráter pode ser um fio no pé. Então, o homem cibernético evoluiu tanto moralmente que a moral traz junto, as empresas não vão contratar. Ah, mas eu vou ser empreendedor, aí que você tem que dar mais um exemplo de ter a moral e a conduta do caráter. Então, na evolução do designer, nós temos desde de um carro, hoje em dia, para a época do Fusca, o grande Fusquinha, meu pai chegou a ter, eu cheguei a dirigir, a evolução do carro, e aí eu estou mostrando também a evolução das interfaces, dos softwares. Os softwares são somente ferramentas. O cara pode fazer um desenho maravilhoso, bem melhor no CorelDRAW do que no Adobe Illustrator. São ferramentas. Aquele piloto de Fórmula 1, Schumacher, ele costumava dizer que a maior peça do carro de Fórmula 1 é a que fica entre o banco e o volante. Então, as ferramentas tecnológicas, pacote Adobe, CorelDRAW e outros pacotes, são ferramentas. A usabilidade e o melhor desenvolvimento, modelagem 3D, né? Vai ter um colega aqui, acho que é depois da gente, que vai falar sobre modelagem 3D. Temos diversos softwares hoje de modelagem 3D, Cinema 4D, 3D Studio Max, né? Maya, Autodesk, o próprio Adobe After Effects, ele faz ilusão 3D. É a questão do conceito, olha lá que eu falei lá na época de Darwin, e Peter Drucker também falou, com teoria e conceito, não é intuição. Eu vou modelar um carro aqui no Autodesk Maya, é intuição, conceito e teoria. Fazer a evolução dos carros, né? O tênis, hoje em dia, na minha época, eu estava no Colégio Marista, tinha a época do quichute, acho que vocês não pegaram a época do quichute, não. Era um tênis preto, que tinha uns bitucos grandes embaixo, era bem barato. Para jogar futebol, minha mãe botava, né, para não desgastar, para a evolução do tênis hoje. O que é que eu estou falando aqui? Já estou falando da evolução do design de produto. Um tênis desse, hoje em dia, da Nike, custa o quê? R$ 1.000, R$ 1.500. Qual é a tecnologia para desenvolver? Né? Aquilo que Peter Drucker falou. Aonde você quer chegar? O design thinking. Você quer criar um tênis para quê? Você pisa, o tênis vai marcar seu batimento cardíaco, sua respiração, seu oxímetro, né? Hoje em dia é oxímetro, né? Ver como é que está o seu oxigênio, porque você pode estar com Covid, né? Então, vocês, como designer, o que é que vocês vão pensar como design de produto para essa era nova? Porque essa pandemia,
O que eu vi hoje já especialista dizendo, nós não estamos na segunda onda, nós estamos numa nova pandemia em 2021, para quem pensou que 2020 ia ser horrível. Então, vocês, com design de produto, o que é que vocês estão pensando para criar já para essa era, para se adaptar? Não é só a máscara ou um capacete, é tudo. O relógio, né? A vestimenta, o próprio automóvel, né? Na questão de personagens, né? Olha como os personagens eram criados antes, 2D, né? Vou mostrar um vídeo aqui sobre a evolução da tipologia, tipografia, do design. Então, vários designers americanos falando. Então, o antes e o depois, né? Então, nós temos que estar atentos aos desenvolvimentos, à tecnologia, a ver as oportunidades, né? Que o mercado nos dá, né? E o design de games? Hoje em dia é um mercado bilionário. No ano de 2019, 149 bilhões de dólares esse mercado gerou. Na minha época, a plataforma, eu comecei com Atari, depois Odyssey, depois Master System. Hoje em dia, meu sobrinho passa aqui o dia todo deitado, que ele está de férias, jogando no celular. Tem adaptação? Tem evolução. Como era o Mario Bros e o Luigi antes, né? Então, esse mercado é um mercado fomentador de novos empreendedores, de novas evoluções, de paradigmas, de perspectivas. Eu fiz a especialização aí da UNEB, com Linha Alves, de design de games. O mercado da Bahia ainda tem a desejar, mas já é alguma coisa, já é um começo, já tem algumas oportunidades, tem alguns núcleos, né? Nichos de mercado, que são subdivisões de uma mesma área. O mercado de games é sensacional para você trabalhar, ganhar. E não, mas eu não sei desenhar, modelar, mas não é só isso, né? Tem a programação, tem o marketing, tem o comercial. Porque, olha só, você faz um filme, tem quantos na prateleira lá? Eu vi acho que foi o Diego que falou antes, eu me esqueci o nome dele, falando sobre Amazon, ele falou também sobre o Netflix. Você vai lá no Netflix, tem quantos documentários, quantos filmes? Você vai fazer um game, tem quantos na prateleira para concorrer com o seu? Tudo é desafiador, né? Então, a evolução do mercado de games foi bilionária. E só a tendência só é mais crescer, porque o online chegou para a gente para nunca mais ficar. Se a gente já trabalhava com online, já desenvolvia, agora está todo mundo inerte. Hoje mesmo, antes desse trabalho, eu estava em outra reunião, de 8 às 9, né? Porque as pessoas não estão podendo se encontrar. Menos que a pandemia passe, todo mundo fique inoculado, o online não vai sobressair. Então, eu vejo muito como a evolução do design de produto, de design de interfaces, né? Design avançado para trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual. É uma grande área, uma evolução, né? Conceito, teoria lá que Peter Drucker nos falou. Eu vou passar um vídeo aqui agora, ele não é grande não, é 2 minutos e pouco. Tá dentro do meu tempo, né? É em inglês, mas as pessoas vão entender. São designers americanos, eles estão falando sobre a evolução, né? Vamos lá. I don't think people today realize how mathematical and detailed the whole construction of pages was, and still is. It's just done behind the scenes for you automatically. It must be obvious now to those of us employed in the graphic arts that we will, in the next 5 years, undergo more changes than any other industry in the history of our country. If you look at the evolution of printing, there were many reasons why phototypesetting overtook hot metal. For it is by tape that future equipment will be reached. You would ring the typesetter, you would name your typeface, read the text over, and get it back. There was no WYSIWYG. You couldn't see what you were doing. It was just a bunch of codes. Sometimes it came back the way you envisioned it, and sometimes it didn't. The important thing is not to panic. Whatever you've lost, it's around here somewhere. I hated doing pay stuff. I was terrible at it. Today, the printed word is expressed and executed with technological advancements never dreamed possible even a few years ago. Any new technology is always going to have reactionaries, and it's going to have experimenters,
and it's kind of wonderful to see both things come together. It's amazing how quickly the technology changed from the 70s to the 80s to the 90s. Hello, I am Macintosh. All of that old technology is gone. Well, what are you going to call this new invention? I blurted out, well, we might call it desktop publishing. Being able to directly manipulate type, photography, color, that's what it's all about. That's the revolution. You could actually design a typeface on a lark. This is the first one that I did, this one in block. Up until 1960, 70, Gutenberg came back. Gutenberg would have been comfortable in that studio. The studio now? Well, the amazing thing is, this is the studio. That's it. Bom, tudo certo aí, Nilda? Tá me ouvindo e vendo a tela? Tranquilo, tudo tranquilo. Bom, Pode esse continuar. vídeo mostra aí grandes designers, né, desenvolvedores, educadores, falando da evolução do designer, né? Quem pegou, tem ali escrito Adeus PageMaker, né? Quem trabalha hoje em dia com InDesign, né? Quem trabalhou com PageMaker. E a época da retícula ali, né? De somar os layers. Os layers, literalmente, eram camadas mesmo, né? Você botava sobre o papel, né? Transparente, um com o outro, para fazer a retícula, para fazer a impressão. Meu pai teve gráfica, né? Foi uma das maiores gráficas da Bahia, nos anos 80 e 90, gráfica nacional. 100 funcionários teve quase, né? E teve bastante impressão. Meu pai ganhava muito dinheiro com política, mas também tomou muita quebrança com política. Eu trabalhei com política, né? Em algumas políticas, foram bons projetos, né? Eu não político, eu como trabalhando na equipe. Ganhamos, faturamos, teve outros que não foram tão bons. Então, eles estão falando ali. Aí, interessante é na hora que aquele designer ele pega o MacBook, né? E fala aqui agora é o estúdio, ó. Quem trabalhou com aquelas mesas, né, de desenho, com aquelas réguas. Então, o empreendedor de sucesso, Daniel, afinal, você está falando aí sobre a palestra sobre o empreendedor. O que o empreendedor de sucesso precisa? A escalada, aí você vê passo a passo na escada, vai construindo. Observe que os degraus vão construindo na frente, a gente já vê em consequência. Então, para você empreender de sucesso, são alguns tópicos básicos: busca de oportunidade e iniciativa. Vai sair de você. Você ficar dormindo até meio-dia na cama, não vai cair do céu. Correr riscos calculados. Tem a escritora Clarice Lispector, né, que eu gosto muito dela. Inclusive, a Julie Walker pegou essa frase dela e fez a propaganda, óbvio que autorizada, pagando direitos autorais. Ela fala que arriscar nada é arriscar tudo. Você vai ser ali o quê? Um trabalhador, ganhar 700 por mês, digitar na máquina, né? Ou empacotar compras. Nada contra essas profissões, mas eu acho que vocês têm muito mais que evoluir, né? E a Johnny Walker pegou essa frase dela e fez, né? A Johnny Walker tem o slogan Keep Walking, né? Continue andando. Então, correr riscos calculados. Exigência de qualidade e eficiência, isso é essencial. Senão, nós não vamos criar produtos, serviços no mercado competitivo. Qualidade e eficiência não vai para frente. Persistência. Os americanos usam de hustle is the key of the success. Aí, a persistência é a chave do sucesso, né? Comprometimento. Tem que ser responsável. Se não se comprometer, busca de informações. Temos que buscar análise similar. Vai desenvolver um game, nós temos que fazer uma busca de informações do que tem no mercado, do que pode sobressair melhor. Estabelecimento de metas. Sem organização não vai para frente. Estabelecer as metas. Só esses tópicos aqui dariam um seminário num sábado e um domingo da UNEB. Aqui a gente está resumindo devido ao tempo. Planejamento e monitoramento sistemático. Tem que ser assim. Lembre-se lá do Nizam Gonais falando: minha filha, antes de fazer publicidade, fazer administração. Você é designer, você não vai fazer administração, mas você tem que ter um planejamento e monitoramento. Persuasão e rede de contatos, né? Eu fui conhecer o Djalma através de que eu já vou falar sobre um aplicativo de realidade aumentada que nós estamos desenvolvendo no Hub Salvador, que fica lá no comércio. Eu desenvolvi em parceria com o analista. De lá eu chamei ele, procurei Bia me indicou o design. Quando eu vi, eu estava fazendo a reunião no nosso futuro Hub da UNEB.
Tem que ter poder de persuasão. Se você não sabe, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Se você não sabe se vender, se propagar bem, seja o que for que você sabe fazer, que você é consertar dente, se é pilotar avião, e rede de contatos, que é o famoso network. Eu fiz uma postagem esses dias aí no Instagram e eu botei a hashtag network. Quando eu vi, tinha uma pessoa lá do sul da Coreia conversando comigo pelo LinkedIn, né? Através da hashtag, gerou um assunto, outro, e está gerando outros assuntos. E tem que ter, óbvio, que independência e autoconfiança. Se você não confia em você mesmo, ninguém vai confiar em você. Ninguém vai te contratar. E independência, você não pode depender de nada nem ninguém. Você nasceu nesse mundo aqui sozinho. Você tem que percorrer sozinho. A cara metade pode acontecer ou não, mas isso é para somar. Algumas vêm para subtrair, né? Mas você tem que ter independência. Então, quais são os tipos de empresa hoje em dia que nós temos? Tradicionais, que já tem o mercado, já existe, o modelo de negócio já existe, poucas incertezas. E temos as inovadoras, que é o novo mercado e o novo modelo de negócios. Muitas incertezas, mas um campo vasto. Mas vale lembrar o seguinte, as empresas tradicionais são quebradas pelos mercados disruptivos que eu já acabei de mencionar aqui agora há pouco. O que foi que quebrou os taxistas aí? Os taxistas agrediam o Uber. Eu fui piloto de Uber, motorista de Uber, logo no início, né? Logo no início eu fui motorista de Uber. E passei cada sufoco danado. É bem perigoso o trabalho. E olha que na época eles não estavam agredindo ainda, né? Então, as empresas inovadoras têm muitas empresas. E quais são essas empresas inovadoras, Daniel? São chamadas o quê? São startup. O que são as startups? As startups são nada mais, nada menos que uma empresa emergente que tem como objetivo principal desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio, preferencialmente escalável, disruptivo e repetível. Então, temos muitas empresas startups. Lá no Hub Salvador, temos muitas empresas. A empresa vai ser o tempo todo startup? Não. Hoje em dia é chamado muitos ricos emergentes. Quem é rico emergente? É quem era pobre. Mas ficar rico hoje em dia está muito mais difícil que nos anos anteriores. Eu tenho um pai de colegas nossos que eles foram concursados, o Banco do Brasil, Petrobras e outros. O concurso que eles faziam era 70 pessoas numa sala e quem tivesse nota acima de 7 na prova estava passado. Hoje em dia, 90 mil inscritos para 30 vagas. Né? Até como é que se fala? Que fala concurso público. Não, você vai passar no concurso público. Você está... Até isso é disruptivo hoje em dia. Os paradigmas foram todos quebrados. Então, como criar uma empresa emergente, né? Ela tem que ter um objetivo principal, desenvolver e aprimorar o modelo de negócio. Que negócio você quer envolver? Você quer criar o quê? Foguetes? Você quer criar o quê? Megafones? Você quer criar novas mesas digitais que vão dispensar os tablets? Você tem que ter esse conceito. E a partir do empreendedorismo experimental, que são as startups, você trabalha lá, com hipóteses, né? Você trabalha com ideias, que as ideias geram hipóteses, e as hipóteses geram experimento do projeto. A partir do experimento do projeto, testar. Aí eu já vou trazer aqui. Eu, uma certa feita, estava lá no Hub Salvador, tomando um cafezinho, que eu gosto muito de café. Aí eu olhei para o lado e comecei a conversar com um rapaz. Esse rapaz, ele é sócio, o Samuel, ele é sócio de uma empresa startup, lá do Hub Salvador. Eles desenvolveram um aplicativo para celular sobre o universo. Quais são os universos, os astronautas que chegaram na estratosfera, na Lua. Incrível! E nós estamos implementando, entramos com associação, né, com desenvolvimento, para inserir realidade aumentada e realidade virtual dentro desse aplicativo. Então, eles tiveram a ideia, nós geramos hipóteses, experimentamos o projeto e agora nós estamos em fase de testar. Já estou abordando as escolas, as universidades, depois eu vou saber de Djalma, quem eu procuro aí, para colocar isso nos estudos. O menino lá na 7ª série, na 8ª série, usar o aplicativo como aprendizado, como evolução, como desenvolvimento, né? Então, o empreendedorismo ele é bem experimental, tem que correr risco, mas riscos calculados. Deixa eu adiantar devido aqui ao meu tempo, mas já estou chegando aqui no finalzinho dos slides. Então, olha lá, o mercado, olha lá, mercado, formar a equipe, identificar a oportunidade, montar modelo de negócio e definir o mercado. Esse é o primeiro ponto do empreendedorismo experimental. Depois disso, o produto, né? Você validar o problema, desenvolver solução
e vender. Sem vender, você não vai faturar. Você pode criar a melhor arte. Se você não vende, se você não se propaga, não vai gerar resultados. Lembra lá, uma das primeiras telas do Peter Drucker? Ideia, chave de fenda, que é o quê? Desenvolvimento, né? Ali é meter a mão na massa e resultados. Aí, a partir disso, crescimento, que é estruturar as vendas e escalonar. Lembram lá do darwinismo? Micro e macro evolução, micro e macro empreendedorismo, né? O escritório da Apple começou na garagem da casa de um dos fundadores. E eles tentaram, até que certa feita, chegou num dia lá na porta da garagem, o cara procurou Steve Jobs, é você? Sou eu. Eu tenho $250 mil para investir na empresa. Óbvio que o cara ia virar ser sócio, né? Ia ter uma participação, óbvia. Mas eles olharam assim, o quê? E a partir daquilo ali, vou voltar aqui a tela, desenvolveu a solução, validou o problema, vendeu, depois disso estruturou as vendas e escalonar. Quem pega aquele primeiro Macintosh, que era o Lisa, né? Que era o nome da filha de Steve Jobs, para hoje em dia você pegar o iWatch, que é o relógio, ou o novo iPhone, o que eles andaram desenvolvendo, é incrível. E para finalizar aqui a nossa palestra, a nossa apresentação, nós vamos estar falando de design, só que para a parte realidade aumentada. Realidade aumentada e realidade virtual. Afinal, o que é a realidade aumentada? Ali, a realidade aumentada é o mundo real com outros olhos. É o chamado RA, né? Em inglês é AR, é Augmented Reality, né? Em inglês é AR/VR, Virtual Reality. Então, esse mundo real com os outros olhos, a realidade aumentada é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais à nossa visão da realidade. Qual é a diferença, Daniel? A diferença é o seguinte, a realidade virtual, e ainda tem a realidade XR, que é a mescla dessas duas, mas não dá tempo de a gente falar tudo, quem sabe numa próxima. A realidade virtual, você põe um óculos ou um dispositivo para você imergir no ambiente virtual. E você fica preso ali ao ambiente virtual. Já a realidade aumentada, você usa um dispositivo, um iPad, né, um celular ou um outro dispositivo para aumentar a realidade que está impressa e torná-la virtual. Então, a realidade aumentada, você pode ver o virtual e o real. E a realidade virtual, não. Você só, ao você acoplar um óculos ou um outro dispositivo, você só enxerga o virtual. Vamos passar aqui um pequeno vídeo, viu, Djalma? Mas é coisa rápida aqui, é 45 segundos, sobre a realidade aumentada para eles entenderem melhor. Bom, então, isso aí foi um breve mostrado do que é realidade aumentada virtual. Quem tiver mais dúvidas pode perguntar, ou também eu estou disponível após a palestra, né? Quem quiser o WhatsApp ou e-mail para conversar sobre negócios e aprendizados, né? Todos os dias nós aprendemos. E para finalizar aqui, nosso antepenúltimo slide, então, o modelo de negócio, eu vou fazer aqui uma releitura do Sebrae, né? Porte dos pequenos negócios no Brasil, que são micro e pequenas empresas, que é chamado MPES. O microempreendedor individual, o MEI, a receita anual bruta é até 60 mil, né?
A microempresa, a receita anual bruta até 360 mil. E empresa de pequeno porte, receita anual bruta entre 360 mil e 3,6 milhões. Eu estou aí nessa escalada do segundo porte, né? Eu já fui MEI, mas realmente os 60 mil, quando você tem oportunidades e bons clientes, você atinge fácil isso aí. 60 mil anual, hein, gente? E isso aí é a fonte das pequenas empresas, né? E microempresas. Então, são os patamares de empresas aí perante o Sebrae. Então, para finalizar, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Todo respeito à pandemia. Eu perdi parentes na pandemia, nós ficamos muito preocupados com mais de 1.700 mortes por dia. Mas o que é que eu quero falar aqui? Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre oportunidade. Nossa palestra é sobre empreendedorismo. Eu quero falar sobre oportunidade de negócios. Tudo tem crescimento, tudo tem desenvolvimento. Então, se há um chororô geral, alguns ganham vendendo lenço. Tem uma listagem de empresas que estão faturando muito durante a pandemia. A indústria farmacêutica, num pacote de 20 máscaras descartáveis que eu compro para minha mãe, antes meu irmão comprava, porque ele tem gato, ele usava lá para limpar as coisas do gato, ele disse que comprava por R$2,50, 20. Hoje em dia eu pago R$25. Né? E outras. Então, tem uma série de empresas que está com um crescimento muito grande da pandemia. Então, empreender, lá eu falei logo lá no início, é oportunidade de negócio. É você estar pronto e preparado para a hora. Mas para você estar pronto e preparado, você tem que desenvolver. Você tem que ter um modelo de capacitação e de gerir deficiências, conflitos, né? E principalmente dificuldades. Vão existir muitas, né? Então, para finalizar com esse cara aqui, né? Nada mais, nada menos que quem? O Walt Disney. Ele fala que eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. E é mesmo. Outro cara, o Henry Ford, que é o dono da Ford, ele fala que quando tudo parecer contrário a você, é aí que você tem que ir em frente mesmo. Porque é um teste. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos o tempo todo testados. E acredite, o Walt Disney, quem diria o que é que a Disney seria hoje? A concorrência é bem menor no impossível, mas você chegar no impossível, você tem que trabalhar e desenvolver muito. Empreender é isso, né? É força tecnológica, é força intelectual, é força dos sentimentos, força do caráter, é força até bruta mesmo, no bom sentido que eu falo, de você ir à luta, de buscar desenvolver, evoluir a cada etapa, a cada negócio, a cada resultado e, principalmente, a cada novo faturamento, pois as empresas não sobrevivem sem receita, ok? Muito obrigado a todos. Essa é a nossa lição do dia, nosso aprendizado. Ok, Daniel. Agradeço pelo seu tempo, trazer essa sua experiência. Eu peço só que você cancele o compartilhamento de tela, para a gente voltar às imagens. Já cancelei e apareceu minha imagem. Perfeito. Eu te agradeço pelo seu tempo. A gente não tem perguntas no chat, mas assim, eu quero trazer algumas questões, enquanto a gente vê se alguém vai trazer alguma dúvida sobre o que foi trazido por você. Assim, eu acho que o lugar da universidade é este, né, em que pessoas com vivências de mundo distintas, com objetos, com perspectivas, com possibilidades, com atuações profissionais distintas, podem trazer estas experiências, essas vivências de mundo e mostrar para estes estudantes de que uma escolha pode ser feita. Mas a questão é que não é coadunar com o objeto de pesquisa de um professor como o professor Elias, não é coadunar com um professor como você, que atua no mercado profissional há bastante tempo, com bastante bagagem, que entende de mercado, não é coadunar comigo, como Djalma, alguém que está na área da educação, um pesquisador do ponto daquele que se interessa em tentar entender um pouco do que é este processo educacional, mas é entender de que cada um poderá, a partir dessa escuta, destes múltiplos mundos, né, dizer de que mundo quer viver, e que mundo quer atuar, e que mundo quer construir.
Eu acho que é isso que é o grande lance da universidade. E você traz uma perspectiva que é uma perspectiva que está aí, né? Está posta. É preciso muito trabalho para empreender, né? Mas na bagagem que eu tenho, eu vejo que hoje, né, no momento de recorte histórico-social, de novo falando sobre isso, que a gente vive, não teremos outras saídas senão o empreendedorismo como um dos caminhos necessários aos designers formados, né? Porque a ideia de ser um servidor da indústria, de uma indústria que é muito fragilizada no nosso estado, é preocupante, né? Os espaços de inserção de mercado de trabalho para se tornar, vamos dizer assim, empregado de uma empresa é muito difícil. E a rigor, todos nós já pertencemos a uma classe, né, um pouco mais favorecida porque teve acesso ao ensino superior como um espaço de produção de conhecimento, de vivência, de estudo e de qualificação. Então, a gente tem um compromisso também muito grande de que talvez o pensamento, e aí respeitado aqueles que querem seguir carreira para poder atuar, né, em empresas, etc., não querem ir pelo caminho do empreendedorismo, mas é destacar o caminho louvável dos empreendedores, porque esses empreendedores é que poderão empregar muitas pessoas, inclusive pessoas que não tiveram acesso ao ensino superior. Inclusive para muitas pessoas que tiveram acesso ao ensino superior, mas que não buscaram o caminho através do empreendedorismo. Eu acho que você está numa vertente do design, quando você fala de aplicativos, realidade aumentada, que é um mercado que tem muito a ser explorado, né? Ou seja, tem um potencial muito grande. Vem aí a internet 5G, né? Que muito se fala, né? Que tem a ver com a internet das coisas. Elias já traz problemas que a gente pode enfrentar a partir dessa questão, mas tem todo um campo de exploração comercial e de trabalho, de empreendedorismo que pode ser atuado aí. E eu acho que, assim, essa sua aproximação com o Hub Salvador interessa muito o curso de design e a gente vai trocar ainda muitas ideias, muitas informações para ver o potencial. E aí, de antemão, eu já quero anunciar aqui para os discentes que se fazem aqui presentes nesta sala, de que depois que retornarmos da pandemia, a gente vai reativar a empresa Júnior de Design, inclusive com espaço físico já destinado para isso. Então, eu já venho trabalhando durante a pandemia neste projeto, ele já está avançado, depende agora só de investimento de infraestrutura do espaço físico que eu conquistei, né? Mas a ideia é que a gente possa reativar a empresa Júnior e é nisso que entra, talvez, essas parcerias, né, com pessoas como o Daniel. É isso, não tivemos perguntas pelo chat, Daniel. Eu vou passar a palavra para você fazer o arremate final, para a gente passar para a última apresentação do dia, que é do Rodrigo Cubo. Eu agradeço, Djalma, mais uma vez, né, o retorno e a oportunidade. Bom, se não tem perguntas no chat, pode significar que a mensagem foi bem passada e não restaram dúvidas, né? Mas, com certeza, curiosidades sempre vão surgir. Estamos aí para o que der e vier. Eu tenho certeza que é a primeira parceria nossa com o NEB, vão existir muitas outras, inclusive pessoalmente, porque não tem mal que dure para sempre, né? E isso vai passar e a gente vai voltar a se encontrar e vamos desenvolver muitos negócios. Quero agradecer a tudo e a todos, e realmente o mercado é inovador para o designer, para o publicitário, para todas as áreas. Então, nós vamos pensar o quê? Fora da caixa. Vamos sair do box, vamos fazer diferente, né? Fazer diferente para que a gente possa ser uma pessoa diferente, para que a gente possa ser uma empresa diferente. E todas as dificuldades, como o Elias falou e outros vão falar, né? Se já tivesse tudo pronto e fosse fácil, todo mundo faria. Temos que estudar, evoluir e crescer. E essa parceria com você, com a UNEB, com os discentes, eu estou crescendo muito e nós todos vamos crescer juntos. Muito obrigado, turma.